Bom, o exercício 19 vai nos colocar para pensar um pouco sobre o longo prazo, né? Então, ele está dizendo o seguinte: suponha uma indústria cuja demanda de mercado seja dada por Q em função de P é igual a 1000 menos 2P, ou seja, a gente tem aí uma função de demanda convencional, né? Enquanto que no exercício 18, o exercício deu para vocês uma demanda inversa, preço em função de quantidade, aqui a gente tem uma demanda convencional, né? Quantidade em função de preço. É a mesma coisa, né, gente? Assim, só dizendo que a forma com que você apresenta, você pode inverter essa também e obter a demanda inversa. É a mesma coisa. Bom, suponha ainda que esta indústria seja composta por N firmas cujas funções custos sejam iguais a o custo de se produzir Q unidades, igual a Q quadrado, mais 5Q, mais 100, né? E ele está dizendo para a gente que a gente está no contexto de longo prazo. Então, essa é uma função custo de longo prazo. Esse é um exercício que eu tirei da Ampec, né? Quer dizer, algumas pessoas poderiam invocar com esse mais 100 aqui, né? Que é um custo fixo, etc. Mas vamos abstrair, né? Então, essa é a função custo de longo prazo e é isso aí. Vamos tocar a vida para a gente achar aqui uma solução, né? Beleza. Então, está perguntando, item A, qual é a quantidade produzida por cada firma e qual será o preço do produto? Primeira coisa que a gente tem que ter bastante claro é entender, lembrar, né, o que a gente sabe a respeito do longo prazo. A primeira coisa é que, como a gente está em mercados competitivos, ou seja, a gente está tratando de concorrência perfeita, no longo prazo nós garantimos que o nosso lucro econômico ele é igual a zero. Então vamos lembrar que o lucro ele é a receita total menos o custo total, em que a receita total vai ser P vezes o Y, né? Custo total. Se eu isolar o Y, né? Isso aqui vai dar P menos o custo total dividido por Y, né? Isso aqui, se vocês lembram bem, né? Vai dar que o nosso lucro é igual a Y vezes o preço menos o custo médio, né? E se eu tenho lucro zero, isso só pode me dar que no longo prazo o preço vai ser igual ao custo médio. Mas ainda vale aquela nossa discussão a respeito do custo marginal, né? Ou seja, as firmas, mesmo no longo prazo, maximizam lucro quando o preço é igual a custo marginal. Só que se eu estou associando isso ao custo médio, vocês devem lembrar, porque a gente fez isso várias vezes, e inclusive em um exercício, acho que da lista 2 era dado para vocês mostrarem que a curva de custo marginal iguala o custo médio no custo médio mínimo, né? Então, para eu conciliar essas duas condições aqui, a gente tem que no equilíbrio de longo prazo, nós teremos a situação em que o preço vai ser igual ao custo marginal, que por sua vez vai ser igual ao custo médio mínimo, tá? Ou seja, a gente vai ter o nosso custo marginal igualando o custo médio no mínimo do custo médio, né? Isso é um resultado que vocês provaram, inclusive, na lista 2, né? Então, isso é uma coisa da qual vocês precisam se lembrar. É uma condição de equilíbrio de equilíbrio competitivo de longo prazo, tá? Então, é um pouco assim, né? Quer dizer, nesse caso, acho que esse é o gráfico que eu vou mostrar para vocês que vai ser resultante desse exercício, mas a ideia é que no longo prazo a firma irá produzir nesse ponto aqui, onde o custo marginal ele iguala o mínimo do custo médio, essa será a quantidade que a gente vai descobrir qual é, e esse será o preço que a gente vai descobrir. Então, vejam vocês que no longo prazo a definição do preço vai ser dado, sobretudo, pelas condições da oferta. Quer dizer, acho que isso vai ficar claro para vocês. E a partir desse preço, a gente vai ver quanto que as pessoas vão demandar. Mas vamos com calma, né?
Então, o exercício está pedindo para a gente dizer qual é a quantidade produzida por cada fio, né? Vamos lá, então. Isso é o que pede para a gente o item A, né? Então, vejam, tem várias maneiras de vocês resolverem isso aqui, tá? Acho que a mais simples é a gente tomar o caminho do preço igualando o custo médio mínimo, né? Ou seja, a gente tem ali aquela função custo, que é q quadrado mais 5q mais 100. Qual que é o custo médio, né? Vamos achar, né? Eu dividi, né, o custo total dividido pela quantidade produzida. Isso vai dar que o nosso custo médio é q mais 5 mais 100 dividido por q, né? Essa função vai ter um formato mais ou menos parecido com essa função vermelha, né, que eu coloquei para vocês, nosso custo médio de longo prazo. E eu quero achar qual é esse custo médio de longo prazo mínimo. Para fazer isso, eu tenho que derivar a função de custo médio e igualá-la a zero, né? Deixa eu só ver. Aí, eu vou derivar aqui a função de custo médio em relação à quantidade produzida. Isso vai me dar que a derivada de Q em relação a Q vai dar 1, a derivada de 5 em relação a Q vai dar 0. E a derivada de 100 dividido por Q vai dar menos 100 dividido por Q ao quadrado, certo? Isso aqui igualar a zero, né? Portanto, a gente tem que 100 vezes o q quadrado é igual a 1, né? E, portanto, o q quadrado é igual a 100. Como a gente não tem quantidades negativas, né? Então a gente sabe que a quantidade mínima, o custo médio mínimo é dado no ponto em que o q é igual a 10. Então isso a gente já tem aqui uma informação para o nosso gráfico, né? O custo médio mínimo é dado no ponto em que Q é igual a 10, no ponto em que cada firma produz 10 unidades. Né? É nesse ponto em que eles minimizam o custo médio de longo prazo. Agora, cabe a gente saber qual é esse custo médio, né? Ou seja, esse é o mínimo, mas qual é esse custo médio? Né? O custo médio mínimo, vamos por aqui. Deixa eu deixar claro que eu estou querendo discutir a questão da nossa condição, né? Ou seja, a gente sabe que a gente está buscando que a condição em que o preço é igual ao custo médio mínimo e que o custo médio mínimo é dado no ponto em que o custo médio produz, o custo médio de se produzir 10 unidades, né? Ou seja, vai ser o ponto em que o custo médio é Q mais 5 mais 100 dividido por 10, ou seja, vai ser 10 mais 5 mais 100 dividido por 10. Isso vai dar 10 mais 5, 15. 100 dividido por 10 vai dar 10. Então, vai ser 15 mais 10, 25. Né? Portanto, a gente descobriu que o nosso preço, né, de mercado vai ser igual a 25. Certo? Ou seja, a gente pode vir aqui no gráfico e colocar que a gente sabe, né, que é o preço. Nosso preço vai ser igual a 25. Então, beleza, acho que a gente respondeu o item A. Né? Qual é a quantidade produzida de cada firma? 10. Qual será o preço do produto? 25. De novo, percebam que como nós estamos no longo prazo, nós encontramos o preço de mercado sem fazer qualquer referência à demanda. A demanda vai nos dizer quanto, a partir desse preço, a indústria, né, vai ofertar. Um outro aspecto que eu gostaria de enfatizar com vocês é que o ponto em que a firma minimiza custo médio no longo prazo, né, essa quantidade igual a 10 que cada firma vai produzir, né, aqui, é o que geralmente a gente chama de escala mínima de eficiência, né, escala ótima de eficiência. Tá? Então, se aparecer alguma coisa disso, vocês podem lembrar. Tá? Então, beleza, resolvemos o item A. Agora, o item B está nos perguntando quantas firmas atuarão nessa indústria. Vejam, nós já descobrimos pelo item A que no longo prazo, cada firma produzirá 10 unidades de produto e que o preço de cada uma das unidades será 25. Agora, a questão é quantas firmas terão nesse mercado? Isso, evidentemente, vai depender da demanda, né?
Vejam vocês que o exercício dá para a gente, vou olhar aqui do lado, que a demanda, né, a quantidade demandada a um determinado preço P vai ser igual a 1.000 menos 2P, certo? Então vejam, a quantidade demandada, se o nosso preço ele é 25, vai ser igual a... Opa, desculpa, é 1.000, né? Eu coloquei 100 aqui, perdão. Aí. 1.000 menos 2 vezes 25. Isso vai dar 1.000 menos 50, que é 950. Ou seja, a esse preço, o mercado vai demandar 950 unidades de produção. Tá? Agora vejam, quantas firmas, né, vão funcionar nesse mercado? O número de firmas vai ser igual à quantidade demandada, quanto que o mercado demanda ao preço da escala ótima de eficiência, dividido por quanto cada firma individualmente produz. Né? Então, a gente tem que 950 unidades o mercado vai demandar esse preço. E cada firma, no longo prazo, oferta 10 unidades. Né? Então, evidentemente, a gente sabe que o número ótimo de firmas no longo prazo desse setor vai ser igual a 95. Tá? Beleza. Vamos para o item C. Deixa eu voltar aqui no item C. Aí, aqui. Se a indústria, desculpa, se a quantidade demandada dobrar, isso impactará o número de firmas na indústria? Né? Isso é interessante da gente discutir, né? Vejam, se eu tenho aqui uma situação em que a nossa quantidade demandada, né, vamos chamar assim, né, a nossa quantidade demandada ao preço de 25, ela é, digamos, de 950, né? Se eu mudar isso, digamos, vamos chamar isso aqui de quantidade demandada 1. Né? Se eu mudar a nossa quantidade demandada e ela, digamos, dobrar, né? Vamos por aqui, a quantidade demandada 2 ao preço 25 for igual a... Ele fala dobrar? Deixa eu só confirmar, eu tirei isso. Fala, né? Dobrar. Se eu dobrar 900, seria 1.800, seria 1.900, né? Eu teria 1.900 unidades demandadas. Então, o que aconteceria? Né? De novo, a produção continua a mesma. A função custo da firma continua a mesma. A escala ótima de eficiência continua a mesma. O que mudou foi a demanda. Aumentou a quantidade demandada. Então, o nosso N', aqui, alguma coisa do tipo, né, vai ser igual à quantidade demandada 2, dividido pelo QI, ou seja, a escala ótima de eficiência continua a mesma. Ou seja, evidentemente que se eu tenho cada firma ainda produzindo 10, cada uma, e a demanda dobra, para atender essa demanda, o número de firmas também vai dobrar. Tá bom? Então, é isso, o número de firmas também dobra, já que, de novo, a quantidade ótima produzida por cada firma continua a mesma, porque o que mudou foi a demanda e não mudou nada em relação à função custo, à função de produção e etc. A mudança foi na demanda, não no lado da produção. Dado que há mais demanda, haverá mais firmas para atender essa demanda que cresceu.